Fala galera, tudo bom? O Tio Uli aqui na área. Vamos falar hoje sobre a empresa Camil. A empresa Camil aqui tem alguns pontos que eu acho relevante mostrar para vocês. Ela tem 27 unidades de processamento, 12 centros de distribuição na América do Sul, 15 unidades industriais no Brasil que atendem aí os segmentos de grãos, açúcar e processamento de pescados. Fora do Brasil, ela tem 7 plantas de beneficiamento de grãos no Uruguai, 2 no Chile e 3 no Peru. Tem 20 mil clientes atendidos através da força de vendas da própria empresa. Ela distribui os seus produtos em 285 mil pontos de venda. Agressivo, né? Ela é dona das marcas Coqueiro, que faz aí os pescados, né? Açúcar União, Arroz Carreteiro e ainda é líder em feijões também. Nem sei qual o feijão que ela tem. Não li muito ali não, tá? Participação no mercado de arroz que ela tem é de 38%, ou seja, esse volume dá uma vantagem competitiva para a empresa. Ela tem a segunda posição em termos de participação no mercado de sardinhas e atum, com 41% e 24%, respectivamente, de participação no mercado. Ela diz nos seus relatórios que ela tem um prêmio no preço dos produtos entre 3% e 12% acima do preço médio do mercado em arroz e açúcar. Açúcar, eu até entendo aí, por causa do Açúcar União, uma marca muito forte. E ela também participa da Bolsa através do Novo Mercado, que é a mais alta estrutura de governança aí do mercado brasileiro. Dá 25% dos seus lucros em forma de dividendos, segundo o seu estatuto social. Ela oferece também direito de tag along de 100% para os seus acionistas. Outras informações é o seguinte: se a empresa decidir sair da bolsa, 1/3 pelo menos dos acionistas tem que votar e ela tem que fazer uma OPA, que é uma oferta pública de ações, para todo mundo, por um preço aí que vai ser calculado por uma empresa tipo um banco muito famoso e muito potente, tá, gente? Dito aí as grandes qualidades da empresa, características, vamos fazer aqui uma pequena análise dos números dela em relação ao ativo total, só para a gente ficar gigante aqui em termos de saber uma coisa ou outra sobre a empresa, tá? Então, o ativo circulante, que em 2018... gente, a empresa ela não tem os seus trimestres que fecham no dia 1º de março, 30 de junho, 30 de março, 30 de setembro, 30 de dezembro. Ela tem um calendário um pouco diferente, tá? O que teoricamente terminaria em 30 de junho, ela termina em 31 de agosto, tá? Então ela tem um calendário diferente, mas 3 meses iguaizinhos aí. A gente está no segundo trimestre do ano de 2019 aqui, tá? E aí, no mesmo período de 2018, o ativo circulante representava 63% do ativo total e hoje em dia representa 61%. Caixa e equivalentes representavam 8% e agora 9,8%. Aplicações financeiras representavam 6,7% e agora 6,3%. Vamos puxar tudo aqui, então, para cá, caso a gente precise aí realmente cair dentro em algum assunto. Então, contas a receber se manteve estável, né? Menos 2% de variação. Estoques também diminuiu. Essas duas contas diminuírem pode ser reflexo de melhoria operacional da empresa, tá? A empresa ela fez uma aquisição da SLC Agrícola Grãos, uma empresa que também está na bolsa, mas é uma empresa que tem que fazer uma digestão da sua estrutura. A M. Dias Branco fez a mesma coisa e sofreu. A Camil, vamos ver aqui como que está acontecendo. Basicamente, no final dessa análise, eu quero entender se a Camil é uma empresa mais atrativa do que a M. Dias Branco, tá, gente? O ativo não circulante se manteve estável, o realizável a longo prazo subiu bem, tá? Basicamente aqui na conta outros. E aí o imobilizado se manteve estável também. Ela tem imobilizações em curso, em total aqui de 48 milhões, não é muito relevante.
Os intangíveis líquidos também se mantiveram estáveis aí, tá? Vamos expandir agora essa análise vertical para o passivo. O passivo circulante passou de 23% do passivo total para 30%, ou seja, aumentou aqui 600 milhões. A gente precisa entender da onde que veio isso, tá? Basicamente, a gente já vê as obrigações sociais e trabalhistas se mantendo iguais, representatividade aqui perto de 1,5%. Fornecedores também se manteve basicamente estável, subiu 10%, até menos do que a empresa imaginava. Vamos fazer aqui já também a análise horizontal, tá? Que aí, se algum número crescer muito, a gente já consegue ver também. Vou botar aqui do lado. Então, olha só. O passivo circulante perdeu representatividade, mas é porque ele subiu 57% também, tá? Ele ganhou representatividade, na verdade. Empréstimos saiu de 8,2% para 17,6%, ou seja, foi isso aqui, esse aumento de 160% nos financiamentos de curto prazo, que impactou nesse aumento aí do passivo circulante, né? Outras obrigações diminuiu 17%, mas a participação ela se manteve muito dentro aqui do que a gente esperava, tá? Quando a gente chega no passivo não circulante, a gente vê que teve uma diminuição de representatividade de 29,8% para 27,6%, mesmo com um aumento de 13% no passivo não circulante. Por quê? Porque a parte aqui do total de empréstimos e financiamentos de longo prazo, apesar de ter caído por volta de 2%, cresceu 13%. E aí, dentro dessa rúbrica, a gente vê que grande parte foi financiamento de longo prazo, mas aqui ele não especifica, tá? Então a gente pode até fazer essa exclusão desses dados, porque esse dado acaba que não é relevante. Vamos excluir essa linha também aqui, que não é relevante. Essas outras obrigações aqui que subiram 7.300%, representatividade quase nenhuma, então a gente não precisa se preocupar. O patrimônio líquido passou de 46% do passivo total para 41%, ou seja, a alavancagem da empresa aumentou. E o patrimônio líquido, mesmo assim, aumentou em 10%, tá, gente? E aí, vamos dar uma olhada aqui no DRE agora. Não vamos ficar muito parado nessa análise, não. Tá? Isso aqui eu vou pintar de branco. Então, gente, aqui, ó, custos de produtos vendidos, eles representavam 74%, passaram a representar 76%. A expectativa com isso é que a margem bruta diminua, tá? Vamos ver aqui, então, o que aconteceu. Olha só, o lucro bruto era 26%, passou para 23,97%. Houve, sim, uma diminuição de margem. Por quê? Enquanto a receita cresceu 14%, o custo cresceu 17%. Mas a empresa falou que, como muitas das matérias-primas são dolarizadas, é normal, tá? E o mercado tem tido dificuldade de aceitar elevação das margens. Diferentemente do que aconteceu com a M. Dias Branco, que ela fez realmente uma elevação de preços, tá? E sentiu os volumes a partir disso. Tranquilo? Despesas e receitas operacionais se mantiveram aqui quase que estáveis, crescendo juntamente com a receita, 14,15%. Despesas com vendas
cresceram um pouco a sua representatividade e cresceram 3 pontos percentuais acima da receita, isso vai impactar lá no resultado operacional caso tudo se mantenha o mesmo, tá? Despesa administrativa, que antes representava 5,9% do faturamento, começa a representar agora 6,06%, um crescimento também de 17%. Outras receitas operacionais, isso aqui pode ser algum tipo de coisa que não vai se repetir, como o processo que a empresa ganhou, não sei, a gente tem que olhar ali as notas explicativas, tá? Cresceram aí 98%, mas tirou aqui o que? 0,6% de margem do negócio. Vamos ver se no final isso vai ser representativo ou não, tá? Margem operacional era de 8,3% e hoje está em 6,3%. E aí quer dizer que o lucro operacional da empresa caiu 13%, ou seja, aquele reflexo lá de aumento das despesas com vendas e administrativas, juntamente com o custo do produto vendido, tudo isso desembocou numa queda de 13% do lucro operacional da empresa. Tá? O resultado financeiro, que antes representava menos 1% do capital da empresa, passou para menos 0,53%, ou seja, caiu quase 40%. Isso aí refletiu também no lucro antes do imposto de renda, que representava 7,3% da receita da empresa e hoje representa 5,8%, uma queda aí de 9,62% no resultado antes do imposto de renda da empresa, tá? E aí quando a gente para aqui no final para operações continuadas, que é o lucro líquido, a gente vê que a margem líquida passou de 5,9% para 6,7%. Por quê? Porque a empresa ela teve um imposto de renda diferido aqui. Então, se a empresa tinha que pagar 63 milhões aqui de imposto de renda, no período seguinte, ela teve aqui um IR diferido de 54 milhões e o próprio imposto de renda dela veio de 47 milhões negativo, ou seja, a empresa ela pode ter abatido aqui algum ágio com essa aquisição da SLC. A gente tem que analisar, na verdade, ver agora, né? Vamos procurar aqui, ó, imposto aqui, ó. Aqui ela teve subvenções do ICMS, ela teve um prejuízo fiscal apurado também, que isso ajudou na diminuição do imposto de renda que ela tinha a pagar, tá? Vamos ver se ele fala mais sobre isso. Vamos ver se ele fala mais sobre isso. Ó, imposto de renda a recuperar, PIS, COFINS, no total aqui, essa rúbrica hoje em dia está em 387 milhões, tá? Aqui a aquisição da SLC que eu falei, de um pedaço dela, né? Incentivos fiscais. O que mais? Aqui, ó. Equivalência, subvenção de ICMS, pagamento de juros sobre capital próprio, sobre o ganho de exterior referente à alienação da controlada, venda de controlada, né? Vamos ver se tem mais informação. Os impostos diferidos da empresa, aqui, ó, tem provisão para resultado, provisão para perda de ICMS, demanda judicial, prejuízo fiscal e bases negativas, adiantamento fornecedor, perda de estoque, perda de crédito tributário. A empresa tem um monte de coisa aqui e parece que é recorrente, na minha opinião, tá? Dedução de vendas, impostos, é isso aí. Então, chegamos aqui no final, tá? Então, vamos voltar lá para a planilha. Entendemos aí de onde que veio esse desconto aí de imposto de renda. E no final das contas, o lucro líquido cresceu 30%, tá? Mas, gente, eu não ficaria focado nesse valor aqui, tendo crescido. Por quê? Porque, no final das contas, o lucro antes do imposto de renda, esse sim caiu 10%, tá? Então, a pessoa que está olhando só o final lá
do resultado e fazendo preço sobre lucro, está fazendo dividend yield, essa pessoa está enganada de alguma maneira o que ela está vendo, beleza? Vamos lá para os indicadores para a gente entender realmente o que a gente vai fazer e como que a gente vai analisar essa empresa e se dá para analisar com essa quantidade de dados. Então, vamos lá para o resultado bruto, tá? Lucro bruto sobre receita. Eu vou até tirar o ano de 2017 aqui porque não tem espaço suficiente para isso. Margem operacional, também a gente teve ali, ó, margem operacional. Margem líquida, isso aí a gente já viu de alguma forma. Tem que tomar cuidado porque tem pegadinha. A margem EBITDA, ela já é o somatório do EBIT mais a depreciação, que aí no caso foi de 118 milhões na empresa, né? Isso gerou a margem EBITDA aí de 8,67%. Quando a gente está aqui na margem NOPAT, a gente pega o lucro antes do imposto de renda e a gente subtrai o lucro operacional e a gente subtrai o imposto de renda a ser pago. Beleza? E aí a margem NOPAT 7,26%, tá? Retorno do ativo, o que a gente vai ter que pegar? A gente vai ter que pegar o lucro líquido final e a gente vai comparar com o patrimônio líquido consolidado. Não, esse aqui é exatamente o contrário. Retorno do ativo é lucro líquido do período sobre ativo total. NOPAT, aqui ó, a gente também consegue calcular que é o EBIT menos o que a empresa tem que pagar de IR. Aqui no caso, como esse R ele foi negativo, a gente só soma, tá? É isso aí. Aqui nesse caso, foi um crédito, né? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar o EBIT e subtrair isso mesmo, porque essa distorção a gente vai ter que conviver com ela. O que é o ROIC? O ROIC é o NOPAT sobre necessidade de capital de giro mais ativo não circulante. É isso. Como a gente ainda não tem esses valores, a gente só reproduz aqui ele, tá? Quando eu fizer lá a conta, vai ajustar tudo. Endividamento bruto. Esse é importante nessa empresa, nesse momento, porque a gente viu que o passivo circulante cresceu bastante por causa disso. Então a gente tem aqui o endividamento bruto. O endividamento líquido é isso, menos caixa, menos aplicações. E aí a composição de endividamento, a gente pega todo o empréstimo de curto prazo e divide aí pelo endividamento bruto, tá? A gente vê que o endividamento realmente ele está com uma representatividade maior atualmente na empresa. Capital de giro, outra conta simples da gente fazer também, é o ativo circulante menos o passivo circulante. A necessidade de capital de giro, ela vai ser o ativo circulante menos caixa, menos aplicações financeiras, menos despesas antecipadas, menos o passivo circulante, menos total de empréstimos de curto prazo e dividendos a pagar, que é uma conta financeira que os sócios têm com o patrimônio líquido, tá? E aí a gente chega no saldo de tesouraria, que atualmente está negativo na empresa, mas muito pouco, né? Não chega a me assustar isso. A liquidez geral, ela já é um mix de... Acabou? Não, eu tô gravando. Por favor. Eu vou fazer a TV, acabou de chegar. Eu estou gravando, gente. Obrigado, tá?
realizável a longo prazo sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Liquidez corrente já é ativo circulante sobre passivo circulante. Liquidez seca já vai ser o ativo circulante menos estoque, que aqui na Camil, pelo visto, ele é relevante, tá? Mas aí a empresa se mantém numa posição muito sólida financeira, talvez até por isso que eu não me assuste com esse resultado aí, tá? Aí, esses valores aqui de giro do estoque, a gente pode calcular, que é o seguinte, total de vendas sobre o volume médio do estoque. Total de vendas vai ser isso aqui. E aí, a gente vai botar a média do estoque. Ou seja, a empresa ela gira 3,5 vezes o estoque dela para fazer uma receita, tá? E aí aqui a gente vai fazer a mesma conta, mas agora ao invés de usar a receita, a gente vai usar o custo, beleza? Então a gente vê aí que o giro do estoque, a gente não pode comparar porque os dados são muito recentes, tá, gente? Esse é um problema aí que eu vejo muito sério com empresas que abriram capital há pouco tempo. O nosso histórico é limitado e, para mim, esse histórico ele é importante. Vamos pesquisar agora o preço da Camil, KML 3, 7,33. Isso fez com que o retorno sobre o capital investido lá da empresa ficasse por volta de 9,60%, tá? Não tá ruim não. A empresa aí também a gente consegue agora fazer uma conta baseada aí no seu ciclo financeiro. O ciclo financeiro dela de 35 centavos é muito caro, tá? 124 dias é muito tempo. Isso eu acho uma fragilidade das empresas. Não gosto desse tipo de estatística. Mas olha só. O giro do estoque melhorou. O giro médio do estoque também melhorou. Dividend yield a gente consegue calcular através desse valor absoluto aqui. Porque o dividendo, quando ele é pago, ele vem como negativo. Por quê? Porque a empresa está desembolsando esse valor. Por isso que ele fica negativo ali, tá? Dividend yield da empresa atualmente de 3,1%. Está competitivo, mas a gente precisa saber qual que é o payout dessa empresa. Vou ocultar isso aqui. O payout, ele vai pegar o valor absoluto do dividendo sobre o lucro líquido da empresa. Mas lembra, a empresa ela teve uma distorção lá do seu lucro, então ele é menor do que realmente a gente está vendo de maneira recorrente, tá? E esses são os detalhes que você, como investidor, tem que começar a perceber. E aí, quando eu pego 1 menos o payout, multiplico pelo retorno sobre patrimônio líquido, a gente tem a taxa de crescimento esperada da empresa. No relatório de administração, aqui ó, na carta que a administração manda para os acionistas, ele fala aqui, ó, entendemos que o cenário atual de mercado de alimentos abre oportunidade para acelerar o crescimento dos nossos negócios. Beleza? Então, quando a gente lê isso no relatório e a gente vê um crescimento esperado de 11%, eu pelo menos acredito, tá? Eu pelo menos acredito, tá?
E aí, vamos começar a falar sério e parar de brincar aqui nesse conteúdo? Vamos falar sério agora, que nem gente que investe? Fazer a conta aqui, ó. Quanto que esse valor em relação ao LAIR do ano passado representou? Tá vendo que foi 80%? Então, se eu tivesse que falar qual que é o lucro aqui recorrente, eu venho aqui, ó, 235 milhões. E aí, a partir disso, aquela margem líquida lá que a gente estava imaginando de 6,7%, na verdade ela é de 4,6%, tá? Aquele retorno do ativo, a gente pode recalcular ele também. O retorno do patrimônio líquido, a gente também pode parar e calcular de novo. E aí a gente vê como é que as coisas se alteram, tá? Olha só. Esse aqui é o resultado que eu esperaria em outros momentos. E aqui também, né? Porque se eu ajustei isso, eu tenho que ajustar o payout também. Vamos pegar aqui, ó. Esses 91 milhões. Vou pegar aqui e botar absoluto também. Quando eu boto isso em relação àquele lucro que eu acho realmente que a empresa teve, a gente vê que o payout foi de 38%. E aí, 1 menos 38% vezes aquele que retorno sobre o patrimônio líquido, a gente sai daquela ilusão de crescer 11% e a gente começa a ser mais realista de falar que a gente vai crescer 6,4% somente. E não tá ruim. Não tá ruim, meu filho. Não tá ruim, meu Deus. Então, vamos pegar aqui, ó, o valor de mercado. E aqui eu vou fazer já sobre o lucro que eu acho que realmente eu devo esperar dessa empresa. 12 vezes. Valor de mercado sobre o patrimônio que essa empresa tem. 1,3. Valor de mercado está aqui. O Enterprise Value, o que é? É o valor de mercado mais o endividamento líquido. E aí, quando a gente faz a relação de Enterprise Value com o EBIT, e aí a gente não precisa fazer tanto ajuste, porque o EBIT ele é um número mais limpo em termos de distorções, tá? Mas não deixa de ter distorção. E aí, a partir disso, a gente já começa a poder brincar com o Gordon. Gordon, para quem não sabe, é o modelo mais simples de avaliação de ativo que eu conheço, pelo menos. Por quê? Porque a gente vai pegar o D1, que é o dividendo. Vamos pegar aqui, ó, 91 mil. A gente vai multiplicar por 1 mais esse crescimento aqui, já não é o crescimento que a gente encontrou. Então, eu acredito que esse seria o dividendo no próximo ano. WACC, vou falar que eu quero 8%. 8% de WACC. E o G, que é o crescimento, será esse crescimento aqui que a gente botou, tá? Isso aqui não é recomendação, tá, gente? Só estou ensinando como é que faz o modelo. E aí, valor justo. Seguindo esse modelo. Não quer dizer que esse modelo está certo, gente. Porque essas premissas que, na verdade, vão te dizer se o modelo está certo. Isso aqui é o CAD-E, desculpa, gente. WACC é outro modelo, tá? Então, olha o seguinte. Se o meu custo de capital próprio for realmente 8%, e eu tiver um crescimento de 6%, essa empresa está muito barata. Se eu botar custo de capital próprio de 12%, olha como é que a história já muda. Se eu botar de 10%, olha como é que a história já muda. Se eu botar de 9%, olha como é que a história muda. Vou botar 9,5%. 9,6%.
9,7%. Tá, e aí a gente chega no valor justo. Então, o valor justo, na minha opinião, ele conta com essas premissas, tá? E aí você tem que avaliar uma reengenharia reversa, quer dizer, se isso aqui é realístico ou não. Vamos lá, no Damodaran, beta. Vamos ver quanto é que ele dá de beta para uma empresa de alimentos. Food and beverage. Food processing. O beta é de 0,8. Vamos voltar lá para a nossa tabela. Beta 0,8. Vamos fazer aqui um outro Cado Equity. Vamos dizer que o KE o que a gente tem? A renda fixa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto é que fechou o juro futuro de 2023? Opa, deu blay hoje. Então vamos ver aqui, ó. Meu Deus. F21. Só porque a gente quer... F23. 5,95. Então é 0,0595 mais esse beta vezes juros de mercado, prêmio, né, de risco do mercado. E vamos botar que esse prêmio de risco hoje em dia ele está em 2,4%. Risco Brasil seria isso, tá? Então a gente vê ali que esse Cado Equity ele poderia ser muito bem esse 0,787, tá? Porque eles têm uma custo de oportunidade de 5,95, que é o juro futuro, vezes o beta mais o prêmio de risco. Ah, não. Esse prêmio de risco aqui ele tá errado. Esse prêmio de risco ele é de 6%, tá? 6%, por quê? Eu confundi ali com o Risco Brasil. Voltando aqui. Desde 1926 até hoje, a renda variável ela rendeu 6% a mais do que a renda fixa nos Estados Unidos. E aí eles chamam isso de prêmio que as pessoas exigem para estar na renda variável, tá? Isso variou entre 2% e 6%. Então, vamos substituir isso aqui, ó, e vamos brincar com outras variáveis que a gente tem no ambiente, tá? Então, olha só, quando eu ponho a mínima que isso alcançou, a empresa está muito barata. Quando eu vou subindo um ponto, a empresa já vai ficando menos barata. Mais um ponto, a empresa ainda está abaixo do valor justo dela aí para essa conta, tá? 5% ela já fica quase no preço, um pouquinho sobrevalorizada. 6% ela realmente está cara, tá? John Templeton, no livro dele, ele fala que ele organizava as empresas e a estrutura de renda variável dele assim. Por exemplo, se ele estava botando 6% aqui de prêmio, ele botava 75% em renda variável, 25% em renda fixa. Se isso aqui ele está botando 2%, ele está botando 25% em renda variável e 75% em renda fixa, tá? Então, prêmio, mercado. Então, se o prêmio do mercado está baixo, se expõe a menos a renda variável. Se o prêmio do mercado está alto, se expõe a muito a renda variável. Por quê? Porque os ativos estão baratos, tá? E aí, o que eu sugiro para você? Acha um valor
Acha um valor e trabalha nele, tá? Acha um valor e trabalha nele. Então, gente, vou ficando por aqui. Eu, vendo os dados da empresa, eu ainda prefiro a M. Dias Branco, tá? Por quê? Porque quando a gente ajusta esses dados, eu vejo uma empresa ainda mais rentável, mais forte em termos de marcas, com um moat maior do que a Camil. Mas a Camil me surpreendeu, beleza? Isso aqui não é uma recomendação, você que tem que determinar quanto que é o preço justo dela, através dessas mudanças aqui que a gente pode fazer nesse modelo, que é o mais simples, tá, gente? Eu não estou falando que esse é o modelo certo também para você avaliar a Camil, mas você aqui teve uma grande noção do que a empresa realmente pode oferecer. E vamos botar ali o beta certinho, de 81%. E aí a gente termina esse conteúdo. Muito obrigado, galera, que continua aqui comigo. É só o começo, tá bom? Tamo junto.